Olá, queridos alunos e alunas. Estamos aqui para a segunda aula de língua portuguesa. E na aula de hoje a gente vai falar sobre letras e fonemas, que são duas coisas diferentes que a gente precisa aprender dentro da nossa língua, tá? Letra e fonema. Mas por que diferenciar uma coisa da outra? As letras e os fonemas apresentam conceitos que são diferentes, porque a letra é a representação gráfica do fonema. E o fonema é a representação sonora, certo? Vamos entender isso aqui melhor com os exemplos. Coloquei aqui, fonema é a unidade mínima sonora que é capaz de estabelecer uma diferenciação entre um vocábulo e outro, entre uma palavra e outra. Por exemplo, bola e bota. Eu destaquei aqui o L de bola e o T de bota, para que vocês percebam que todas as demais letras dessas duas palavras são iguais. B, O, aqui também BO. Aí aqui houve uma troca L e T, e no final termina com a letra A. Então as letras dessas palavras são quase idênticas, só uma é que muda, que é o L, e no caso de bota é o T. Então esse único fonema L ou fonema T faz a diferenciação entre uma palavra e outra. A mesma coisa acontece em pato e gato. A única letra diferente, o único som diferente é a primeira letra de cada uma dessas palavras, o P de pato e o G de gato. Que quando a gente vai pronunciar, obviamente nós vamos pronunciar os sons dessas letras que estão aí nessas palavras. E com isso a gente consegue diferenciar quando a gente vai falar bola ou bota, pato ou gato, ou mato, ou rato. Observe a quantidade de palavras que a gente vai poder ir trocando, só mudando um fonema, né? Uma letra. Então, como você pode perceber, a letra é apenas a representação gráfica, ou seja, escrita, né? Do que é um fonema, do que é cada um dos fonemas, né? E a sílaba é um conjunto de fonemas que eles são transmitidos, são falados num impulso só. Por isso que a gente chama de sílaba. E é por isso que a gente separa a palavra em sílabas, tá? Então, anotem esses conceitos. Fonema é a unidade mínima sonora que é capaz de estabelecer diferenciação entre uma palavra e outra. Aqui tem os exemplos. E letra é a representação gráfica deste fonema. Seguindo, nós temos aqui, nem sempre o número de letras corresponde ao número de fonemas. Que isso quer dizer? Nem sempre a quantidade de letras de uma palavra vai ter a mesma quantidade de sons. Como assim? Para a gente identificar essas coisas, a gente precisa ler essa palavra e falar cada uma das suas letras separadamente, para a gente poder identificar se cada uma delas tem um som apenas, não tem dois sons ou não tem nenhum som, né? Pode acontecer também. Observe aqui a palavra táxi. Obviamente a gente olha e já percebe que ela tem 4 letras. Mas na hora da gente falar os sons dessas letras individualmente, a gente vai perceber que ela não tem 4 fonemas. Por quê? T, A. Agora esse X a gente não fala X, porque a gente não fala taxi, a gente fala táxi. E esse si, que tem o som meio de K, com S, então formou aí um fonema a mais, KS, né? Como se fosse, como estava escrito no exemplo embaixo, 5 fonemas. Táxi. Do outro lado, na palavra canta, temos 5 letras, C, A, N, T e A, mas nós temos 4 fonemas. Por quê? C, tudo bem, representado pelo som dele. Agora, o A com o N, eles vão se juntar, formando um som nasal representado pelo símbolozinho aí em cima, tio. Então, esse som nasal aí, ó, representa a junção da letra A com o N. Isso na fala, tá, gente? Somente na fala. Então, na hora que a gente vai falar o canta, a gente não fala C-A-N-T-A. A gente vai falar o can. E o som do C você ouviu, mas você não ouve aí o som do N separado do som do A. É como se eles fossem um som apenas. Então, ficou representado no fonema como se fosse um A com um tio. T e o A.
os dois que têm sons também separados. Então, aí eu tive 5 letras e 4 fonemas. A palavra hora possui 4 letras, mas possui apenas 3 fonemas. Isso porque o H não representa nenhum som dentro da nossa língua, né, da língua portuguesa. Em outras línguas ele tem som, mas aqui na nossa língua portuguesa o H não tem som. Então todas as palavras que começam com H, você vai perceber que esse H não vai ser falado. O mesmo acontece em homem, né? Então você vai conferir quantas letras tem, quantos sons saem dessas letras. Então aqui é como se nós tivéssemos apenas 3 fonemas ali, ó, representados pelas letras O, R e A. E aqui eu deixei um exercício para que você observe essas palavras que eu deixei escritas aqui do lado bem grande, e aí você vai anotar no seu caderno, anote no seu caderno as palavras e confira quantas letras e quantos fonemas cada uma delas tem. Perceba pelo som. Só dá para contar fonema falando, tá? Não dá para contar o fonema apenas olhando. Então, observe. Faixa. Faixa. Você vai conferir depois os sons de cada uma dessas letras separadas. F, A, I, X, A. Faixa. O som do X em axila, você já vai perceber aí, ó, que ele ficou um pouco diferente. Já não é o mesmo de faixa. É axila, axila. Percebe bem aí uma mudança. Exemplo, outro som diferente para a letra X, tá? Mas que você vai representar aí conforme se fala. Exemplo. Hoje, já dei a dica ainda agora do H. E grande, também já dei a dica desse AN bem. Então, observe, fale, repita essas palavras. E aí você vai escrevendo quantas letras você encontrou, quantos fonemas. Depois você vai mandar para mim a foto, tá, desta atividade, respondida aí no seu caderno. Em caso de dúvida, mande qualquer mensagem para mim explicando qual é a sua dúvida que eu vou te responder assim que possível. Não se esqueça também de fazer o seu resumo no seu caderno. Bons estudos e até a próxima.